Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Malzoni Rabelo, presidente do IFE. E é com muita alegria que a gente está aqui hoje para o lançamento do terceiro número da Dicta e Contradicta. Mas mais do que um lançamento, esse dia para a gente é um motivo de festa, porque hoje a Dicta completa 1 ano, seu primeiro aniversário. Há 1 ano, a gente estava mais ou menos na mesma situação que hoje, só que, por outro lado, era completamente diferente. A gente só tinha dúvidas. Será que vai aparecer alguém no lançamento? Será que a revista vai vender? Será que vai aparecer em algum lugar? Hoje, a gente chega aqui com mais de 100 artigos e ensaios publicados em mais de 700 páginas de revista. Nosso site teve mais de 70 mil visitas nesse ano e a gente vendeu muito mais do que esperava. Enfim, chegamos a mais pessoas e a melhores pessoas do que os nossos melhores sonhos há 1 ano atrás podiam nos dizer. E tudo isso, sem dúvida alguma, nos faz querer festejar, e para nós festejar, uma das maneiras é justamente poder estar aqui reunido com vocês e levantar alguns questionamentos. A ideia para o encontro de hoje surgiu da entrevista que publicamos nessa Dicta número 3, com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Na nossa conversa, na conversa que eu tive com ele, em um momento lá no meio, ele disse uma coisa que nos pareceu bastante importante. Dizia ele que no Brasil há quase um não pensamento. Vindo de quem veio, essa declaração nos pareceu importante o suficiente e por isso resolvemos convidar o professor Eduardo Janete da Fonseca para nos dar a opinião dele sobre o assunto e depois conversar conosco sobre esse tema. Afinal, há pensamento sério no Brasil? Sei que o professor Eduardo Janete não precisa de apresentações, mas não custa relembrar um pouco do uma pequena parte do currículo dele. Formado em Economia e em Ciências Sociais pela USP, doutor pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, autor de vários livros, entre os quais Felicidade, Auto-engano, O Valor do Amanhã e o mais recente, O Livro das Situações, o professor Janete ganhou por 2 vezes o Prêmio Jabuti. Passo agora a palavra a ele. Bom, muito boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui na Livraria Cultura para participar desse encontro, que na verdade, como foi bem colocado pelo Guilherme, eu espero que seja não uma palestra formal, mas uma conversa. Eu devo falar por aproximadamente 30 minutos e depois nós vamos ter o tempo para trocar ideias. É isso que justifica a gente estar presentes nessa noite aqui. E eu queria também dizer da minha alegria de poder saudar o terceiro número da Dicta e Contradicta, que eu tenho acompanhado desde o início, com muito interesse. Eu acho que a revista é uma lufada de ar fresco num debate que falta no Brasil. É uma revista de jovens, é uma revista com alma e que tem um elemento de provocação intelectual que me agrada muito. É lógico que ninguém poderá dizer que concorda com tudo que está nela, porque os pontos de vista que ela abriga são plurais, tem muita gente diferente. Eu não vou entrar em detalhes agora, depois a gente pode comentar sobre isso, mas eu acho que realmente ela cumpre um papel, ela preenche um espaço e talvez um bom indício disso é o fato de que ela já tem um competidor na praça. Eu não vou mencionar o nome do competidor também, né? Mas o lugar que ela se propôs a preencher já está sendo disputado por uma outra revista com um formato muito parecido. E a competição, eu sou economista, a competição é sempre bem-vinda. Vamos ver como é que se reage de um lado e de outro. Bom, a pergunta que me foi proposta é portentosa, ela tem um pouco a cara da revista, né? Há pensamento sério no Brasil? Essa pergunta requer análise. Não me parece ser uma questão que admite uma resposta unívoca. Não é uma pergunta objetiva que admita uma resposta objetiva. Não se pode demonstrar a resposta que eu vou oferecer, não se pode sequer sustentar com muita base empírica. Na verdade, é uma questão de perspectiva, de abordagem, de ponto de vista. Depende muito, é claro, do que se entende por essa pergunta. Há pensamento sério no Brasil? E eu vou começar com uma rápida análise da pergunta para depois oferecer aqui a minha proposta de reflexão em torno dela. Essa pergunta pode ser segmentada, pode ser dividida em 2 partes.
A primeira delas, o que é pensamento sério? Não é trivial. E a segunda, havendo um entendimento do que nós vamos entender por pensamento sério, ele existe no Brasil ou não? E é uma questão de sim ou não, ou é uma questão de grau e depende da área? Então eu vou dividir em duas etapas. Eu vou começar falando alguma coisa sobre a noção de pensamento sério, como eu a entendo. Se alguém tiver ideias distintas sobre isso, nós podemos depois retomar. E depois eu vou aplicar essa minha análise do conceito, da noção de pensamento sério para a realidade brasileira. Eu começo então com a minha pergunta: o que é pensamento sério? Eu entendo pensamento sério como uma combinação de um ou mais atributos. Eu vou definir 3 atributos do pensamento sério, mas não precisa ser os 3 ao mesmo tempo. Eu vou dizer que uma combinação de um ou mais desses 3 atributos é o que para mim define o pensamento sério. Quais são os requisitos, então? Quais são os atributos, as propriedades do que eu vou chamar pensamento sério? O primeiro atributo é permanência no tempo. O pensamento sério não é circunstancial, mas ele tem um caráter duradouro. Ele dialoga com o passado e ele não se esgota no presente. A história das ideias, dos mais diferentes ramos do conhecimento, é a reconstrução de linhagens de pensamento sério que passaram pelo teste do tempo, sobreviveram. De alguma maneira, este pensamento conseguiu ultrapassar o que não é fácil. A maior parte das ideias morre quase ao nascer. Algumas dessas ideias, um subconjunto relativamente restrito do que se pensou no passado, sobrevive ao crivo do tempo e é transmitido de geração em geração. Um atributo do pensamento sério é essa capacidade de sobreviver ao teste e ao crivo do tempo. Não precisa ser um acerto, pode ser um erro. Existem erros muito importantes na história das ideias e que se perpetuam enquanto erros, até para mostrar caminhos que não são os melhores, né, no campo do pensamento. Segundo atributo do que eu vou chamar pensamento sério é o que eu vou chamar de originalidade ou autonomia. O pensamento sério não é uma repetição do passado. Ele abre novas possibilidades de aprender a realidade, seja no campo do conhecimento, uma descoberta científica, seja no campo da estética, uma nova maneira de lidar com as possibilidades de expressão artística, seja no campo da ética, a experimentação na arte da vida, valores, argumentação em torno de valores, há espaço para originalidade, para autonomia. Eu entendo o pensamento sério como um pensamento desbravador. Ele tem um atributo forte de originalidade, de abertura de algo que não existia, de uma nova possibilidade no campo do pensamento, no campo das ideias. Finalmente, o terceiro atributo de pensamento sério, algum compromisso com a ação, com a mudança e com a realização. O pensamento sério tem implicações práticas. Ele guarda algum tipo de coerência com o comportamento, ou com a mudança institucional, ou com práticas intelectuais. Portanto, o pensamento sério, tal como eu estou entendendo, não é apenas uma fachada, um verniz decorativo ou elegante, mas é um pensamento que tem consequências, um pensamento que tem implicações, que muda efetivamente comportamento, instituições ou práticas científicas. Por exemplo, uma nova metodologia, uma nova maneira de testar hipóteses e assim por diante. Portanto, então, a primeira abordagem que eu faço, à luz desses 3 atributos, permanência no tempo, originalidade e compromisso prático, e o pensamento sério, como eu disse, é uma combinação de um ou mais desses 3 atributos. À luz desses 3 atributos, eu acho que nós podemos começar a enfrentar a segunda parte da questão proposta pela dicta. Existe isso no Brasil? Nós, ao longo da nossa trajetória como nação, nós constituímos algo que mereça ser chamado pensamento sério no sentido de história das ideias, no sentido de originalidade e de compromisso prático de implementação? Não creio que se possa responder simplesmente sim ou não. Esse tipo de pergunta, eu acho que ela não pode ser tratada como 0 ou 1. Temos ou não temos. É uma questão de grau. Depende, inclusive, da área do saber a que estamos nos referindo. Eu vou dar exemplos concretos logo mais, eu estou apenas enunciando
a forma da minha resposta. Isso precisa ser tratado no campo da filosofia, precisa ser tratado no campo das ciências naturais, no campo das ciências humanas, no campo da literatura. Deixe-me examinar a questão proposta nas suas 3 dimensões, num exercício que eu espero, embora talvez ele não responda integralmente à pergunta, mas pelo menos eu espero, e isso realmente eu gostaria que acontecesse, esse exercício nos ajude a identificar algumas peculiaridades da vida intelectual no Brasil e também da relação entre ideias e atitudes intelectuais no debate tal como ele transcorre entre nós. Então eu vou seguir aqueles 3 atributos, procurando agora aplicar um pouco isso à realidade no Brasil. Começar falando de história das ideias. Tá? E aqui, me permitam, rapidamente, eu vou me reportar a minha experiência como intelectual. Eu, quando tinha mais ou menos a idade de vocês, né, os jovens editores da Dicta, eu tive uma oportunidade de fazer pós-graduação na Inglaterra. E acabei permanecendo lá durante 7 anos. Depois do doutorado, me tornei professor e pesquisador na Universidade de Cambridge. Um dia eu me dei conta de algo que me chamou a atenção e que me marcou. Né? Você está num ambiente muito cosmopolita, com pessoas de muitas diferentes nações e origens. Eu olhava para os ingleses, olhava para os franceses, os italianos e os alemães. E me comparava. Evidentemente você está se comparando. E eu percebi uma diferença radical. Todos esses europeus, a que eu me reportei, eles têm um passado intelectual. Eles têm uma tradição com a qual eles dialogam, de pensamento rico. Alguns casos vindo do Renascimento, outros casos do Iluminismo, outros um pouco mais recentes, mas todos eles têm um passado, têm clássicos na sua língua com o qual eles dialogam e pertencem a uma tradição. Eu olhei para mim e falei, eu sou um brasileiro, eu não tenho passado, eu não tenho tradição. Eu não tenho na minha comunidade linguística da língua portuguesa, eu não tenho nada tão rico, tão poderoso, com que eu possa dialogar como eu percebo claramente que alguém da comunidade linguística inglesa, francesa, italiana ou alemã tem. Isso nos mais diferentes campos, filosofia, ciências humanas, literatura. Portanto, o Brasil é um país no qual nós podemos dizer que não há um passado de história das ideias que marque a formação intelectual do jovem e que constitua uma espécie de fio condutor, uma espécie de referência central até para a ruptura, né, no seu trabalho. Não há encadeamento. Eu me dei conta que o intelectual brasileiro, cada geração, é como se ela estivesse começando de novo. Um filósofo no Brasil não vai dialogar com os mestres da filosofia brasileira do século XVIII ou do século XIX. Nós não temos no século XVIII e no século XIX um corpo de pensamento que nos permita esse tipo de relação com o passado. Cada geração recomeça de novo, cada geração começa o trabalho e não há esse encadeamento com o passado. Mesmo países tardios, em termos de afirmação na história das ideias, eu estou me referindo a uma Alemanha, a uma Rússia, países que o Isaiah Berlin descreve como não tendo iluminismo, a partir do final do século XVIII e início do século XIX, eles aparecem com muita força na história das ideias e constituem, nesse momento, uma tradição, um conjunto de clássicos que se tornam realmente influentes e universalmente reconhecidos na história das ideias. Né? O Brasil não teve nem século XIX. Vamos pegar a filosofia. Né? Se nós buscarmos a filosofia brasileira no século XIX, o Padre Feijó, Silvio Romero, e que são basicamente divulgadores de outros pensadores. Não tem autonomia, não tem realmente algo muito original. Vamos pegar no campo da economia, né? Um pensamento econômico brasileiro. Essa é uma discussão que já foi travada em economia, não vou voltar a ela aqui, mas quem são as grandes referências, os clássicos de teoria econômica a quem um jovem economista no Brasil pode se relacionar ou pode se reportar quando aprende teoria econômica? Nós temos em várias outras tradições, inglesa, francesa, italiana, alemã, nós temos um corpo de pensamento e de pensadores econômicos muito relevantes, alguns mais do que outros, mas com os quais se pode estabelecer algum tipo de relação
e de continuidade. Não me parece ser o caso no Brasil. Bom, implicações disso. Primeiro, uma tendência nossa ao ecletismo e uma maior vulnerabilidade aos modismos intelectuais. Essa falta de uma tradição e de um caminho, uma história das ideias relevante na nossa cultura, com a qual nós possamos ter uma relação rica, nos leva a ficar, de certa maneira, ciscando de um lado para o outro e bebericando em diferentes tradições de outras comunidades linguísticas. E muito vulneráveis ao modismo intelectual. Eu me lembro com amargor da minha graduação aqui no Brasil, em que, em vez de, por exemplo, estudar os grandes clássicos da filosofia e da economia, eu ficava tentando acompanhar a última palavra, a última moda do pensamento na França, sem ter nada por trás que pudesse embasar um acompanhamento mais frutífero a esse tipo de modismo intelectual. Eu acho que nós precisamos tomar cuidado com isso, né? A minha recomendação, o que eu tiro de lição e de consequência dessa primeira reflexão no atributo História das Ideias? Estudar os grandes clássicos, estou pensando em filosofia e economia, estudar sim profundamente, com afinco, os grandes clássicos e não perder muito tempo com comentadores e com modismos intelectuais. Vale muito mais a pena na formação do jovem, já que nós não temos esse passado que nos permita viver em diálogo com ele, na nossa língua, na nossa cultura, estudar o passado do Brasil, sim, reconhecendo que ele é deficiente, porque nós pertencemos a um país, a uma cultura de língua portuguesa que não constituiu, nas áreas a que eu estou me referindo, especialmente filosofia e economia, nada de muito relevante como pensamento sério, estudar o nosso passado e fixar a atenção primordialmente naqueles autores que são realmente universais, nas mais diferentes línguas e onde quer que estejam. Mas não perder muito tempo tentando acompanhar a última palavra, a moda mais recente, aquilo que está nas paradas do pensamento intelectual europeu no momento. Eu reconheço que perdi muito tempo, devo dizer, na minha formação, por não ter sido alertado quanto a isso. Segundo ponto, originalidade e autonomia. De novo, vou me reportar aqui a minha experiência como, agora não intelectual, sim como professor universitário no Brasil, né? Uma característica que me preocupa em relação à maneira como transcorre o ensino superior, especialmente superior, no nosso país. O jovem no Brasil tem uma noção muito equivocada de que aprender é saber reproduzir em prova o que está escrito no livro-texto. Nada mais equivocado e mais enganoso quando se trata de formação superior. A ideia de que passar de ano reproduzindo em prova as definições e os raciocínios que ele às vezes decorou no manual é uma das coisas mais nocivas que pode ocorrer na formação de um jovem. Eu até reli, por conta dessa proposta do debate, eu reli recentemente, não sei quantos aqui já leram isso, mas é muito elucidativo, as memórias do grande físico americano Richard Feynman, que esteve no Brasil no início dos anos 50 e relatou a experiência dele com estudantes de física teórica no Rio de Janeiro. E o Feynman ficou absolutamente horrorizado com os alunos que ele tinha, porque eram alunos que davam todas as definições na ponta da língua, eram alunos que aprendiam quase decor os manuais e não tinham a menor capacidade de pensar por si mesmo, de pensar por conta própria, de formular um problema, de propor um experimento, de ter autonomia intelectual. Aquilo que o Kant chamava, ao definir o iluminismo, de ousar saber, emancipar o pensamento. Nós precisamos mudar essa característica da vida intelectual brasileira. Essa quase que vergonha de pensar por si mesmo. E, de outro lado, essa acomodação, tanto de quem ensina como de quem supostamente aprende, de que fazendo as provas e passando de ano, reproduzindo o que está nos manuais, significa de fato uma formação superior. Muito longe disso. Isso é um tremendo cacoete, é um tremendo vício intelectual. O que decorre disso?
De novo, eu vou falar mais das áreas nas quais eu atuo, porque eu tenho conhecimento direto, né? Em economia. Em economia, o que decorre disso é a noção de que, aprendendo as técnicas de econometria, aprendendo o aparato formal da economia, eu sou um economista. Eu aplico essas técnicas toda vez que eu tenho uma oportunidade de fazê-lo. E praticamente não interpreto os resultados. Eu simplesmente mostro que dominei uma certa tecnologia de produzir resultados. Isso dominou grande parte do que se passa por ensino de economia no Brasil. O aprendizado dos modelos, das técnicas, sem nenhuma preocupação de pensar realmente problemas, de ousar novas soluções, levantar hipóteses, buscar novas situações que permitam comprovar ou refutar algum tipo de conjectura. Eu gosto de lembrar para os economistas que a principal descoberta científica do século XIX, a teoria da evolução por seleção natural do Darwin, não tem uma única equação, não tem uma única técnica estatística, não tem uma única fórmula matemática. É um texto em linguagem comum. E é uma descoberta muito superior a qualquer coisa que qualquer economista em qualquer tempo jamais fez. E não tem sofisticação formal, não tem nada de muito avançado do ponto de vista de tecnologia, de aplicação de instrumental científico sofisticado. É um texto em linguagem comum. Lê-se A Origem das Espécies quase como um romance. E, no entanto, é uma ideia poderosíssima, é uma ideia extremamente original. Eu tenho certeza que isso é pensamento sério. Eu gosto de lembrar um outro exemplo também, ainda no campo das ciências, que é a principal descoberta da biologia no século XX. Não sei quantos aqui já viram o paper do Francis Crick e James Watson, o paper deles que propõe a estrutura do DNA. O paper deles tem uma página na revista Nature. Se você tem uma coisa realmente importante para dizer, dá para dizer em pouco espaço e com pouca parafernália. Está aqui, é uma descoberta. Bastou uma página da Nature para revolucionar a biologia molecular no século XX. O economista tem um complexo de inferioridade e acha que vai dar o salto, sofisticando enormemente a técnica que ele usa no seu trabalho. Não é à toa que o Schumpeter, um grande economista austríaco, dizia que a economia está para a astronomia, como a República Dominicana está para a França. É a colônia olhando para a metrópole e querendo imitar, macaqueando a metrópole. Isso não é pensamento sério. E o economista, especialmente no Brasil, eu acho que na sua formação faz essa confusão. Deixe-me falar um pouco desse problema em humanas, especialmente em filosofia. É quase o vício ocupacional do filósofo brasileiro. Tornar a filosofia a exposição sedentária de doutrinas alheias. Ele veste a máscara de um filósofo e passa a usar o jargão do filósofo e a pensar o mundo como filósofo e acha que está fazendo filosofia. E a filosofia no Brasil não é filosofia, é má história da filosofia. Isso não leva a pensamento sério, não leva a pensamento original. É, de novo, uma maneira de se acomodar e de não enfrentar o que é muitas vezes angustiante, que é o desafio de pensar o novo, de ser criativo, de ousar intelectualmente, emancipar o pensamento. O que falta? Falta uma filosofia que encare com seriedade a formulação de um problema que mereça ser profundamente examinado e refletido. Eu entendo que uma filosofia séria, como uma modalidade de pensamento sério, é uma filosofia que parte de um problema e não de uma exegese confortável do que já foi pensado. Uma filosofia séria prioriza argumentos e não reprodução, não repetição, não dizer com outras palavras, às vezes com mais palavras do que o original. Por que eu vou ler um comentário que é mais prolixo do que o original? Realmente é uma perda total de tempo. Melhor ler o original e tentar se servir do original para ousar um próprio pensamento. Portanto, coragem de pensar por si mesmo.
Ousar saber. Não permitir patrulhamento intelectual e muito menos tribalismo ideológico. Né? Às vezes a vida intelectual no Brasil me dá a impressão de tribos se degladiando. As resenhas no Brasil. E nesse ponto a dita e contradita rompe. As resenhas no Brasil, ou é alguém da tribo dando um tapinha nas costas, ou é alguém da outra tribo dando uma porrada. Não tem independência. Você quase que percebe se dali vai ser um amigo ou inimigo. O intelectual brasileiro tem uma coisa que me chamava muito a atenção, logo que eu voltei da Inglaterra também, que é o seguinte: ele recebe crítica muito mal. Vocês não têm ideia do que é a contundência das resenhas e das críticas, que são corriqueiramente feitas num ambiente bem maduro como é o inglês. E as pessoas não se sentem pessoalmente agredidas. Ao fazer a crítica de um livro ou de um trabalho, você não está ofendendo o autor e atacando pessoalmente aquele autor. Você está tratando com o máximo de objetividade e neutralidade, até onde é possível, aquele corpo de pensamento que está ali colocado para debate. Só que aqui nós imediatamente acusamos o golpe como se a nossa reputação, a nossa pessoa estivesse sendo questionada. Isso não leva a nada. Isso não é pensamento sério. Isso é tribalismo. É uma noção muito precária, muito rudimentar do que é o embate de ideias, em que ideias têm que ser colocadas com clareza, têm que ser debatidas com total desassombro, independentemente de qualquer personalismo, de qualquer prerrogativa de ataque ou de defesa do ponto de vista pessoal. Portanto, acho que nós temos, para ter pensamento sério, nós temos que despersonalizar um embate de ideias. Né? E fugir de um vício perigoso para o jovem também, de só ler coisas com as quais ele concorda e de antemão rejeitar tudo aquilo que ele sabe que não é da praia dele, não é da tribo dele. Abrir-se para o contrário, que é um exercício difícil também, muitas vezes, de se fazer. Bom, terceiro e último ponto: ideias têm consequências. Pensamento sério tem implicações, tem contrapartida de comportamento, de mudança institucional, de práticas científicas. Eu acho que uma das características realmente salientes da vida intelectual do Brasil é a leveza com que nós, de um modo geral, tratamos as nossas crenças, aquilo em que acreditamos, sem o menor compromisso em garantir a consistência entre aquilo que nós gostamos de imaginar que acreditamos e aquilo que efetivamente somos e que pode ser observado. Eu venho colecionando exemplos dessa dissociação na vida brasileira há muito tempo e eu não vou querer esgotar aqui a paciência de vocês com um número excessivo de exemplos, mas pelo menos um ou dois eu vou dar, eu vou compartilhar com vocês para a gente até, se for o caso depois, explorar um pouco mais. Um deles é um exemplo que vem, eu vou pegar aqui o trechinho que eu vou citar, é um exemplo que vem dos diários do Darwin, quando esteve no Brasil a bordo do Beagle, né, naquela viagem da qual resultou a sua monumental descoberta, que eu já me reportei. A certa altura, o Darwin parou no Rio de Janeiro e ficou hospedado na casa de uma família que ostentava enorme religiosidade católica. E ele dá o seguinte depoimento, eu vou ler o depoimento do Darwin. Olha que coisa impressionante e como isso remete a tantas experiências que eu tenho certeza estão ao nosso redor hoje, embora tenha sido escrito em meados do século XIX. Perto do Rio de Janeiro, fiquei hospedado próximo à casa de uma velha senhora que mantinha parafusos para esmagar os dedos de suas escravas. Morei numa casa onde um jovem escravo doméstico, na casa em que ele estava hospedado, morei na casa onde um jovem escravo doméstico era diariamente e de hora em hora xingado. Esse é o problema. Agora eu vou ter que... Era diariamente, de hora em hora, xingado, surrado e perseguido de um modo que seria suficiente para quebrar o espírito de qualquer animal. Vi um menino pequeno, de 6 ou 7 anos de idade, ser açoitado 3 ou 4 vezes na cabeça nua com um chicote de cavalo, antes que eu pudesse interferir,
por ter me servido um copo d'água que não estava muito limpo. E essas ações foram feitas e remediadas por homens que professam amar o próximo como a si mesmos, que creem em Deus e rezam para que a sua vontade seja feita sobre a terra. O Darwin não conseguia entender como pessoas ostensivamente pias e religiosas tratavam seres humanos como se fossem pior que animais, batendo de maneira, imagina, parafuso para esmagar o dedo. Esse é um exemplo de dissociação entre o plano da autorrepresentação, aquilo que supostamente se crê, e aquilo que objetivamente se é. Tem muitos exemplos desse tipo, mas vejam um caso mais concreto, mais próximo de nós. As pesquisas de opinião no Brasil. Você pergunta para uma amostra da população brasileira, probabilística e tudo mais. Você se considera racista? Cerca de 98% declarará que não. Você pergunta para a mesma amostra, existe racismo no Brasil? Mais de 90% dirão que sim. Essas duas coisas não podem ser verdade ao mesmo tempo. As pessoas não se representam assim e não acham que estão mentindo, não é uma questão de mera hipocrisia, e, no entanto, ao olharem ao seu redor, percebem que sim. A mesma coisa, felicidade. Você pergunta para uma amostra da população brasileira, você se considera feliz? Mais de 2/3 dirá que sim, independente de renda, escolaridade e tudo mais. Você pergunta para a mesma amostra, os brasileiros em geral são felizes? Só 23% dirá que sim. Não bate. A maneira como a pessoa se representa e o que ela acredita não é consistente com o que os outros acreditam sobre ela. É um pouco o que eu chamei depois o paradoxo do brasileiro. O brasileiro é o outro. Eu nunca encontrei um brasileiro que se achasse parecido com tudo que há de condenável que ele vê ao seu redor. Todos se sentem diferentes e acima de tudo isso que aí está. No entanto, todos nós juntos somos exatamente tudo isso que aí está. É como se o todo no Brasil fosse menor que a soma das partes. As pessoas não levam aquilo que creem muito a sério. A questão da escravidão, que eu mencionei aqui. Vejam só, nos Estados Unidos houve um movimento de defesa, inclusive intelectual, da escravidão. Havia toda uma argumentação de justificá-la. E foi preciso fazer uma guerra para acabar com ela. E no Brasil? No Brasil todos eram contra. Todo mundo é unanimemente contra, exaltadamente contra. E, no entanto, nós fomos ao lado de Cuba, o último país das Américas a aboli-la. Ela caiu de maduro, vergonhosamente no finalzinho do século XIX. E todos eram contra. E vocês pensam que isso mudou? Não mudou muito. Quem é a favor da desigualdade que existe hoje no Brasil? Vocês já encontraram alguém que defenda a diferença de oportunidade que existe no nosso país? E a educação fundamental? Vocês já encontraram alguém que esteja satisfeito com a qualidade do ensino no nosso país? Somos todos exaltadamente contra. Indignadamente achando que está errado, que precisa mudar, que não é mais possível chegar ao século XXI assim. E a realidade continua indiferente. Continuamos na rabeira de todos os indicadores de ensino fundamental, até da América do Sul, e é como se não fizesse muita diferença. Falta pensamento sério no Brasil? Nessa dimensão falta. Nós não nos levamos suficientemente a sério naquilo que nós supostamente acreditamos. Há um descolamento entre a maneira como nós nos percebemos, a maneira como nós gostamos de nos representar e aquilo que nós efetivamente somos. Um último exemplo, aí eu vou concluir. Desse de sala de aula, que eu achei uma pérola, a cara do Brasil. Os meus alunos na época do impeachment do Collor. Todos eles animadíssimos, mobilizadíssimos, saíram às ruas, ética na política, vamos lá, precisa limpar essa corrupção do país, tem todo o meu apoio, eu também faria a mesma coisa. Esta mesma classe, ao final do curso, vai ser avaliada numa prova
E eu percebo que eles estão colando desavergonhadamente uns dos outros. Será que os fios não ligam na cabeça? Se você está pedindo ética na política, como é que você vai colar em sala de aula? Na hora de dar o exemplo mais comezinho de respeito a regras de convivência normal, você cola. Eu sou constrangido a ter que separá-los com uma carteira de distância. E todos eles se acham intelectuais progressistas, como todos nós. O Brasil só tem intelectual progressista, é uma coisa incrível. Quando eu cheguei na Inglaterra, eu falei, puxa, que coisa estranha, aqui está cheio de conservador, gente que é da chamada direita, não sei muito bem o que é isso, mas gente que apoia o Partido Conservador de direita. Esse país é mais igualitário, esse país tem saúde pública, esse país é democrático, tem mais igualdade de oportunidade. No Brasil, todo mundo que eu conheço é de esquerda e é progressista, e o país é aquilo. Que coisa esquisita, né? Aí vem o Nelson Rodrigues e coroa, isso dizendo, em 1961, né, aquela orgia de populismo progressista que o Brasil viveu e que culminou no golpe de 64, o Nelson Rodrigues escreveu o seguinte, mais uma citação, e depois eu vou concluir. O Nelson Rodrigues, o Brasil atravessa um instante muito divertido de sua história. Hoje em dia, 1961, chamar um brasileiro de reacionário é pior que xingar a mãe. Não há mais direita nem centro, só há esquerda nesse país. Insisto, o brasileiro só é direitista entre quatro paredes e de luz apagada. Cá fora, porém, está sempre disposto a beber o sangue da burguesia. Pois bem, ao contrário de 70 milhões de patrícios, eu me sinto capaz de trepar numa mesa e anunciar gloriosamente: sou o único reacionário do Brasil. É o que sou, amigos, é o que sou. Por toda parte olham-me, apalpam-me, farejam-me como uma exceção vergonhosa. Meus colegas são todos e ferozmente revolucionários sanguinolentos. Pois bem, 61. Veio o golpe militar, 3 anos depois, ninguém resistiu. Bastou um telefonema para fechar o Congresso. O presidente fugiu pela porta dos fundos. E o país continuou. Realmente eram todos revolucionários sanguinolentos, né? Ficou provado, na prática, a nossa capacidade de levar a sério aquilo que nós gostamos de ostentar como as nossas crenças e a aguerrida defesa daquilo que nos parece melhor. Para não terminar numa nota totalmente negativa. Não precisa terminar, Eduardo. Não, vou terminar agora uma nota que também é parte da minha experiência. E também foi um choque quando eu percebi isso na Inglaterra. Convivi com jovens ingleses muito tempo, da minha idade, condição parecida com a minha. Por mais que um deles ousasse imaginar, ele não conseguia supor que a Inglaterra produziria no seu futuro algo da magnitude e da importância que ela já tinha feito no seu passado. Na literatura, na ciência e na filosofia. O pêndulo do pensamento na Inglaterra está irremediavelmente voltado para trás. Eles não conseguem imaginar que farão algo superior a Shakespeare, a Bacon, pensem o que quiser, a Darwin, etc. E nós no Brasil? É exatamente o contrário. A gente só pode acreditar que o que nós temos para fazer ainda está por vir. O nosso pêndulo é no futuro. Né? É aquela história, Brasil, país do futuro, mas isso tem uma realidade. Nenhum outro país foi o país do futuro por tanto tempo. E só pode ser do futuro, porque se a gente tem alguma razão de ser nesse concerto das nações do mundo ocidental ao qual pertencemos, é uma promessa que ainda está por vir. E o desafio está com vocês. Eu acho que são 3 pontos que eu tentei transmitir, especialmente para o pessoal jovem, que ainda tem o seu próprio futuro pela frente. Estudar com muito afinco os grandes clássicos universais, não perder tempo com academicismo e comentadores e modismos intelectuais,
ousar pensar por si mesmo, coragem de pensar por si mesmo, não de maneira caprichosa e gratuita, mas realmente buscando a originalidade, a autonomia e, finalmente, compromisso prático com aquilo em que acredita. Não adianta ficar exibindo crenças maravilhosamente progressistas, maravilhosamente benévolas e uma enorme boa consciência quando a nossa realidade fica tanto a desejar, fica tão aquém de tudo isso que a sociedade gosta de acreditar que é. Isso vale, eu acho que de três maneiras. Vale no campo do comportamento pessoal, vale no campo das instituições e da política partidária propriamente, e vale no campo das práticas intelectuais. Não adianta ficar com metodologias incrivelmente corretas e sofisticadas se na hora de fazer pesquisa não é essa a realidade. Não é isso que se faz. Menos programa e mais ação. Então, era isso basicamente que eu imaginei colocar aqui. Temos agora algum tempo, meia hora, eu acredito, para a gente trocar ideias e debater.